E aí, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E junto comigo, quem está? Jefferson Pérez. E aí, Jefferson, tudo tranquilo? Tudo tranquilo nos trilhos aí, gringo? Tudo nos trilhos. E o microfone tá certo, né? Eu espero que sim. O meu tá certo? Ó, vamos Tá mostrar para o certo. pessoal. Talvez quem tá ouvindo vai ouvir uma primeira cócegas que é o meu. Ó, vou fazer. É, isso aí, né? Agora você faz aí. Tá certo, né? Então, estamos certo. Estamos Então, gravando estamos certinho. no jogo, estamos gravando certinho, então vamos lá. Bom, hoje o assunto vai ser como monetizar o seu podcast. Essa é uma pergunta muito frequente, não é mesmo, Jefferson? Com certeza o pessoal faz aí. Na verdade, eu acho que é uma segunda etapa, né? O pessoal às vezes vem com um desafio inicial de lançar o podcast, e aí depois ele acaba percebendo aí as possibilidades que existem, né, dentro desse mundo digital, e aí ele começa a vislumbrar outras possibilidades aí de crescer, de desenvolver um negócio realmente Ganhar comercial, dinheiro, ganhar né? dinheiro, tá ali na internet. Então é uma coisa, é uma tendência, a gente sabe disso, né? Até o vírus veio aí, deu uma acelerada nesse processo, aliás, uma bela de uma acelerada. Então, essa questão da monetização, de você construir realmente um negócio, né, com o podcast, é algo que está chegando com força, tem bastante gente fazendo, o pessoal está começando, então a gente está aqui para ajudar. Hoje a gente vai trazer 6 estratégias, é isso? É, e vamos destrinchar esse negócio aí. E com essas 6 estratégias, sério, são 6 possibilidades, mas claro, você vai escolher uma delas, claro, pode pegar uma ou duas, enfim. Mas a gente vê que evidentemente, todo mundo começa com 0 ouvintes e 0 de monetização. Mas com o tempo, talvez a sua monetização não vai ser muito, mas vai ser R$ 100, depois 200, depois 500, depois vai para Pilão. 1.000. Então, assim, só que uma coisa importante, tem que começar. Se não começar, nunca vai acontecer. Então a gente tem que ter essa noção de quais são as estratégias, a gente vai falar de cada uma delas para que você possa decidir qual que é a mais interessante para a sua circunstância atual e para o seu modelo de negócio. E aí? E o que você falou é importante, né, Edson? Edward, é começar. Essa questão do começar que é interessante. E saber quais são as possibilidades, porque quando você sabe as possibilidades, fica mais fácil quando você está desenhando o seu projeto, você já pensar em quais caminhos, como que você vai trilhar, né? Qual que vai ser a vereda que você vai seguir ali. Então, quando você tem noção clara de qual que é o caminho, quais são as possibilidades, essa é a nossa ideia, trazer clareza para que você consiga realmente entender quais são essas opções. E aí, entendendo as suas opções, você vai definir aquilo que para você pode ser melhor. Por exemplo, pode ter pessoas aqui que estão querendo divulgar o trabalho, divulgar o conhecimento, e o podcast vai ser extremamente poderoso. E aí, como que depois você faz essa monetização? Né? Como que vem esse segundo passo? Então, a gente vai entrar aí nessas 6 estratégias. Vamos falar da Qual que é? primeira aí, Ed? Vai, fala a primeira já. Vamos nela. Primeira é sobre o negócio, né? Então, a gente entende que você tem que ter um negócio, talvez você já até tenha, né? Tem pessoas que Tem já pessoas, claro, a gente tem até alunos na academia do podcast que já tem um negócio. A gente pode exatamente. citar uma das alunas ali, que é a Arismar, que já tem uma, né, é uma editora que edita livros. E aí, o que que ela precisava? Então, esse é um exemplo bem prático de como você impulsiona um negócio usando o podcast. Então, já tem um negócio. Editora, autores, pessoas que querem publicar o livro, vai lá e procura ela, tal, né? E aí publica o seu livro. Bom, beleza. E como o podcast pode ajudar nesse sentido? Bom, o que que ela faz? Ela tem um podcast chamado, vocês vão ver pelo nome, Tire seu livro Tire da gaveta. Seu Livro da Gaveta. Olha só, pensa bem, um podcast que fala sobre tire seu livro da gaveta. Quem que vai ouvir um podcast desse? Quem quer publicar um livro. Então,
Aí a pessoa vai... O que ela vai aprender com o podcast da Arismar? Vai aprender a publicar livro. Os primeiros passos ali de como que ele vai fazer. E é muito provável, pode ser que tenham pessoas que escutem o podcast dela, não vá fazer com ela, mas é a probabilidade de que cheguem e entrem em contato com quem? Com a Arismar, com a editora deles lá, para falar, olha, puxa vida, eu gostei tanto do podcast que eu quero publicar um livro com vocês. E pronto, começou, ela já ganhou um cliente, assim. E você sabe, né, Edward, que é muito engraçado isso, porque, de verdade, né, imagina o seguinte, você vai lá tá com uma dificuldade, tá com um desafio, o que a gente faz? A gente vai lá no Google e coloca lá, né? Então, se eu tenho um problema, né, e eu estou buscando uma solução, eu vou lá no Google e digito, eu quero publicar um livro, editora, alguma coisa assim. Imagina que eu caia lá no podcast da Arismar, tire seu livro da gaveta. A hora que eu ouvi, o tire seu livro da gaveta, olha que interessante, o próprio nome já vai... O nome dela, que ela escolheu, ela foi, acho que, muito feliz, é um nome muito poderoso, tire seu livro da gaveta, ou seja, ele já dá uma sensação de que o meu problema, o meu desafio de lançar o livro vai ser solucionado. Aí eu vou ali, opa, deixa eu ver esses episódios aqui. E aí eu começo a entender um pouquinho, eu tenho que fazer isso, esse é o segundo passo. E aí eu começo a perceber que a Arismar, ela é uma especialista, ela tem a editora dela, ela sabe o que ela está fazendo. O meu próximo passo natural vai ser eu entrar em contato com ela, ir lá no site dela, começar a observar algumas coisas e falar, faz sentido para mim, vamos marcar aí, Arismar, um bate-papo, porque eu vi o seu podcast, lá você tem uma chamada, eu vi o seu e-mail, mandei um e-mail, vamos marcar uma conversa, e aí o negócio começa a tomar uma proporção. Olha que interessante que é, né? Problema, solução no negócio que já existe. E sabe o que ela me contou? Enfim, ela falou uma coisa. E uma outra coisa que o podcast ajudou ela é que muitas vezes quando chegava um cliente novo, o cliente chegava cru de tudo. Eu quero publicar um livro, como é que faço? Como é que funciona? Como é que são as coisas? Às vezes o cliente até ligava, né? Como é que funciona? Quero saber. E ela tinha que ficar 1 hora ou mais ali explicando pelo celular, pelo telefone, ou enfim, tem que ficar explicando. Uma conversa, numa consultoria. Uma conversa, exatamente. Agora não, ela fala que consegue direcionar as pessoas para o podcast. Você está interessado? Ela, claro, vai dar umas explicações iniciais, mas vai falar, eu tenho um podcast que eu explico exatamente tudo isso aí. Verdade? Sim, verdade. Daí a pessoa pega e passa a ser educada, e quando a pessoa chega para falar com ela, já sabe exatamente. A conversa já flui muito mais eficiente para o fechamento do negócio do que ficar naquela fase ainda de triagem, né? De triagem. Ela reduziu esse espaço, ela não precisa mais do tempo dela ali a todo momento, ela simplesmente pode fazer um direcionamento para o cliente, ele vai ouvir, olha que poderoso. Isso vai funcionar para vários outros tipos de negócios. Então eu vejo o seguinte, pessoal que tem pequenos negócios, tal, é interessante ter um podcast. Por exemplo, eu fico pensando, vamos pensar uma grande loja de produto de aventura. Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito desse negócio de aventura, acampamento, não sei o que. Eu fico pensando, não seria legal o cara chegar e fazer um podcast que pode ser rápido, 5 minutos, onde ele conta algumas coisas sobre os produtos que a loja tem, as novidades que chegaram, que tipo de barraca eu devo escolher, que tipo de bota eu devo escolher para aquela condição, e pode conversar com um especialista. Tem tanta coisa que dá para fazer, para esclarecer, e quando o cliente chega no site da loja, quer saber o melhor tipo de bota para você? Escuta esse episódio onde a gente fala sobre as botas. A gente vê muito no YouTube esse tipo de coisa, né? Que às vezes tem as lojas que fazem review de produtos. E funciona muito bem. Porque às vezes você quer comprar um produto, principalmente para quem compra pela internet. Eu mesmo, outro dia estava querendo comprar um micro-ondas novo aqui, que tinha pifado o último. E aí eu fico fuçando lá e achei um modelo legal. Daí qual foi o próximo passo que eu fiz? Eu procurei um review dele no YouTube para ver uma pessoa mexendo mesmo no bichão. Aí eu vi e falei, legal, então vai ser esse mesmo. Aí eu comprei, recebi e fiquei satisfeito. Então assim, mas você percebe que você pode usar o podcast para isso também?
né, para fazer uma coisa muito envolvente com o ouvinte. Então tem vários tipos. Eu acho que qualquer tipo de negócio pode se beneficiar desse tipo de coisa, mesmo negócios locais, né? Então esse é um ponto assim importante, né? Pensar, mesmo que você já tenha um ponto, né? Você já tenha um negócio físico, você vai poder usar o seu podcast para isso, né? Porque o podcast ele vem como um negócio. Então a primeira estratégia é posicionar ele realmente como um negócio. Talvez a gente comece como um hobby, como algo talvez não tão. A gente fala, não, talvez eu não vá deixar ele profissional, mas pensa ele em estruturar ele já desde o começo, por que não? Mesmo que seja um assunto talvez um pouco mais. A gente fala, né? Tem alguns temas que a gente quer fazer de uma forma mais voluntária, mas às vezes esse trabalho voluntário, às vezes de informação, muitas vezes ele pode também possibilitar uma monetização. A gente vai falar dos próximos itens, mas a posição do podcast como um negócio, para quem já tem algo físico, excelente. Então você vai usar o podcast para alavancar, para ser também uma base, né? Para você se mostrar como talvez uma pessoa, né, que conhece daquele assunto, que você tem problema, né? Você tem uma solução para o problema da audiência, das pessoas, dos seus clientes, né? E aí você vai apresentando os seus resultados. E isso vai ser legal, porque você vai mostrar o seu negócio, os seus resultados e como que você resolve o problema das pessoas. E a pessoa vai se interessar e aí você vai realmente aí construir um negócio aí acoplado aí com o seu podcast. Então, e se a pessoa não tem um ponto comercial, como é que fica? Eu acho que ela pode criar um ponto comercial digital, por que não, né, Eder? Por que não, né? Exatamente. Por exemplo, eu fico pensando nos profissionais liberais. Eles podem ter um podcast para falar sobre sobre o seu trabalho, né? Falando como que funciona a sua consultoria, o que que ele faz, né? Então, assim, até quando uma pessoa se aproximar para procurar os serviços dele, vai ficar mais fácil para ele, da mesma forma, né? Não precisa ser necessariamente uma loja ou produtos físicos, pode ser um outro tipo de produto, de projeto, por exemplo. Pode ser uma consultoria, uma mentoria. A gente não pode tem... ser um projeto como o da escola, né, Edward? A gente não tem alunos, uma aluna que é arquiteta faz podcast sobre arquitetura. Mas a arquitetura não é para ver, mas ela pode falar sobre aquilo, usa junto o Instagram para divulgar ali o que é visual, e as pessoas vão tendo contato, conhecem a profissional. E assim, na hora de procurar e fazer, eu quero fazer um projetinho com você. Ela já sabe tudo, né? Já sabe tudo. Né? Você você está na vitrine para ser contratado, né, com o seu produto e serviço. Né? Então, assim, mesmo que você não tenha um ponto comercial, o podcast pode se tornar a base do seu ponto comercial digital. E por que não também fazer um ponto comercial digital, como um site, uma estrutura mínima, que sai muito barato. Com menos de R$200 por ano, você consegue montar tudo isso, imagina. Olha só. E você se posiciona, né, nesse sentido, como um especialista naquele negócio. Ou seja, onde você é o especialista, né? Você é a vitrine, né? Então, se você é a vitrine, as pessoas vão te enxergar, vão começar a visualizar o seu conteúdo e vai falar, poxa, que legal, faz sentido isso para mim. É uma forma de triagem mesmo, né? Olha, porque vai ter muitas pessoas que vão se conectar, vão estar alinhado com aquela sua mensagem, vão precisar daquele conteúdo e vão ter pessoas que vão falar, não, isso não é para mim. Ou seja, então, você já vai meio que separando, porque às vezes a gente quer pegar todo mundo. Nós não vamos pegar todo mundo e tá tudo bem. A gente tem que pegar realmente aquela pessoa que a gente quer se conectar, que a gente quer que seja o nosso cliente, o nosso ouvinte ideal. Então, a gente tem que estar conectado com essas pessoas. E é uma filtragem natural. As pessoas vão olhar e vão falar, não gostei, ok. Mas vão ter outras que vão gostar, vão virar o seu fã e vão te ajudar nessa jornada. Então, assim, a gente realmente tem que usar o podcast para se posicionar mesmo, né? Mostrar os conhecimentos, porque uma vez que a pessoa começa a gerar confiança, começa a conhecer o seu trabalho, a segunda etapa, que é depois o processo de venda em si, a gente compra de quem a gente confia. Então, isso é muito importante. À medida que você vai criando esse conhecimento, esse relacionamento, essa confiança,
porque o podcast acaba gerando isso, a pessoa acaba conhecendo. Gera muita confiança. Ele gera confiança e eleva lá em cima. Então, a hora que você vai fazer a sua oferta, né, vai mostrar o seu produto, o seu serviço, vai ficar tudo muito mais simples. E aí a gente já entra na segunda estratégia, né, Edward, que são os produtos digitais, certo? Produtos digitais. Ou não, né? Pode ser produto físico também, né? Físico. Igual nós falamos agora há pouco. Né? Da Aresmar, né? Com o livro. E pode, porque, por exemplo, vamos falar do livro. Você pode tanto vender a gente entrou agora em produto digital. Pode ser um livro digital, um e-book, ou pode ser um livro físico, que você pode divulgar no seu podcast. E tá disponível na livraria XYZ e não sei o que, né? Site, né? Exato, né? No site, enfim. Então, e-book, que mais? Relatórios, templates com números. apostilas. Você tem, às vezes, informações técnicas, gráficas, às vezes tem muito disso, as pessoas precisam de números, às vezes modelados, já compilados, gráficos, etc. Tem muitas coisas que são entregues dessa forma, né? Então, a gente tem que pensar, será que eu tenho alguma coisa, né? Então, pode ser um e-book. Nós temos, por exemplo, o nosso e-book, né? A gente entrega ele gratuitamente, mas a gente poderia vender também. Né? Poderia, com Pode certeza. ter várias formas, né? A gente tem uma estratégia com e-book que é uma estratégia mais de atração, mas dentro da atmosfera aí dos produtos digitais, a gente tem treinamentos, a gente pode gravar aulas, enfim, a gente tem, né, 2 treinamentos, certo? A gente tem 2. Tem o PDZ, que é o curso Podcast do Zero. Qual que é o foco do curso Podcast do Zero? É a pessoa lançar o podcast dela, então tem todo o passo a passo detalhado, até escolha de hospedagem, planejamento, publicação e divulgação para os agregadores. A gente também fala da base digital e o ponto comercial dela, para ela ter um site com e-mail marketing ali, então ela fica com toda uma estrutura pronta para ter o podcast dela no ar e começar a receber os primeiros ouvintes e manter um relacionamento com esses ouvintes através do e-mail marketing. E aí a gente tem depois a academia do podcast, que é quando a pessoa está mais focada em criar um negócio mesmo em torno do seu podcast. Aí é construção de audiência, construção de estratégias de e-mail marketing mais intensa, tráfego para podcast, né? Enfim, tem várias. Audiência, enfim, fazer funil de vendas, e aí é um pouco mais, mais completo e um pouco mais avançado, né? Então, é um treinamento diferente, mas aí você tem que uma pensar, comunidade, né? Porque a academia do podcast é uma comunidade também, onde a gente tem mentoria lá no Facebook e tal. Então, assim, mas a gente criou 2 produtos, né? Por hora nós temos 2 produtos, com certeza virão mais, porque a gente está nessa fase também de sempre que a gente percebe uma necessidade do nosso cliente, a gente pode criar um produto para atender o cliente. É que nem você ter uma loja, é normal, né? Você tem uma loja, vamos falar de bicicleta. E aí o pessoal tá procurando bicicleta, eu queria uma bicicleta assim assado, e você não tem. Aí vem outro, eu quero uma bicicleta exatamente. Aí o que você vai fazer depois que várias pessoas procuraram aquele tipo de bicicleta? Você vai providenciar essa bicicleta para o seu público. Eu precisava uma garrafinha d'água que é desse jeito, assim, para minha bicicleta, porque acopla ali. Você não tem a garrafinha hoje. À medida que você percebe que seu público precisa daquela garrafinha, você vai lá e constrói esse produto, ou vai disponibilizar esse produto. E funciona a mesma coisa conosco, que está no mercado digital. Temos que ficar atento ao que a audiência precisa e criar um produto para ela. Pode ser um produto, como a gente falou, o e-book, pode ser um livro físico, pode ser relatórios, pode ser uma planilha. Por que não? Você constrói uma super planilha e de repente você disponibiliza para vender. Tudo bem, você não vai vender talvez uma planilha por R$1.000, mas você pode vender por uns 30, sei lá, uns R$30. Por que não? Muitas pessoas vão querer comprar a sua planilha se te conhecem, né? Sabem que você é da área financeira e construiu uma super planilha muito legal, coloca ela lá para vender. Você vai ficar surpreso com o resultado, né?
Porque o que acontece muitas vezes, né? Dentro dessa questão dos produtos digitais, é que a gente fala de um treinamento, né? O próprio áudio que a gente entrega, ele é um conteúdo para as pessoas, né? Então, talvez no primeiro momento a gente está entregando, por exemplo, essa aula, a gente está colocando o nosso podcast nas plataformas de distribuição de podcast, no Spotify, no Google, na Apple, enfim, na Amazon, ele está sendo distribuído. Mas tem também o vídeo. E o próprio áudio, você pode criar um áudio que seja um conteúdo mais premium, que você oferece para as pessoas que assinam lá, sei lá, paga uma mensalidade de, sei lá, R$100, R$57, e ele vai estar adquirindo esse áudio, esse conteúdo premium. Então, tem várias formas de se criar produtos digitais, né? Você pode empacotar algumas aulas num treinamento, você cria lá 3 módulos, coloca algumas aulas em cada módulo e você tem já um treinamento pronto. Então, existem várias formas de você fazer isso. Inclusive, você, como produtor de conteúdo, pode fazer isso. Ou não, né? Talvez você não queira ser o produtor do conteúdo. Talvez você vai divulgar o conteúdo de uma outra pessoa. A gente vai chegar daqui a pouco nesse tema, que é a parte dos afiliados, certo, Hélio? É Mas existem verdade. várias formas, né, de você poder Uma entregar. coisa importante é saber o seguinte, ó. O seu cliente, ele também compra organização. Então, por exemplo, muitas vezes a gente pode dizer assim que na internet, a pessoa fala, não, mas já tem muita coisa sobre esse assunto na internet. Tem muita coisa. E de fato, se a gente vasculhar a internet, é capaz de a gente encontrar tudo na internet. Mas por que mesmo assim as pessoas compram um livro? Porque naquele livro, aquele conhecimento veio condensado e estruturado numa ordem, com começo, meio e fim. Então, se você pega um conhecimento que você já tem, que ele está, vamos dizer assim, espalhado, mesmo que esse conhecimento você já distribua no seu podcast, mas você transforma ele num livro com início, meio e fim e toda uma estrutura, ou seja, num curso, videoaula, introdução, meio e fim, tudo estruturadinho, áudios na questão premium, como o Jefferson acabou de falar, começo, meio e fim, tudo estruturadinho, o que vai acontecer? O cliente vai querer comprar de você, porque ele já tem uma coisa empacotada, bem estruturada e que vai economizar tempo dele. E a gente sabe que tempo é uma coisa que vale. Então, quando você economiza tempo da pessoa, se seu produto economiza tempo da pessoa, dela ficar perdida na internet procurando informação, vale. Você pode cobrar por isso, né? Então, esse seria, assim, sei lá, resumo do que você faz com um produto. Por isso que pode ser até uma planilha, simples como uma planilha, né? É. E você sabe que tem sites assim que a gente paga, que é mensalidade também, né? Um serviço, você sempre dá as suas aulas lá, a pessoa paga uma assinatura, de repente você é um professor, enfim. Aí, por isso que a gente está dando aqui uma série de possibilidades que aí você vai ter que pensar como que você vai querer se posicionar e aquilo que serve melhor para você, para poder desenvolver isso. Então, por exemplo, você pode ter um site, uma mensalidade, onde o cara, sei lá, você dá aula toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira a turma entra e assiste a sua aula. Então, você vai ter lá os seus alunos, enfim, um serviço de assinatura. E existe hoje, né, no mundo digital, a gente tem muitos nichos. A gente tem a parte de negócios e carreira, que é um nicho que está em alta. Você vê a parte de saúde, educação em si, a parte de relacionamento, desenvolvimento pessoal. Então, a gente tem várias oportunidades e nichos que são produtos que estão em alta. Então, a gente tem que aproveitar essa alta para a gente colocar o nosso podcast no ar, colocar os nossos produtos e os nossos serviços e oferecer aí para os clientes. Eu sempre digo, quando você vê que existe um problema, outro dia eu recebi uma pergunta de uma ouvinte, queria fazer um podcast na área de relacionamento, mas eu não sei se eu vou conseguir ter conteúdo para falar sobre isso, né? Eu falo, meu Deus, pensa bem, relacionamento. Quantos livros sobre relacionamento existem numa livraria? Muitos. Centenas, né? E mesmo assim, quantos cursos devem existir sobre relacionamento? Vários. E mesmo assim, o problema de relacionamento do mundo já foi resolvido? Então, com certeza tem espaço para alguém ajudar no relacionamento aí, porque é uma coisa contínua. Enquanto você tem
tem um problema você tem uma solução, né? Que nem inglês, né? Tem espaço para mais escola de inglês? Enquanto tiver pessoas que não sabem falar inglês, claro que tem. Pode ter um monte. Existem muitas, mesmo tendo muitas escolas, tem muita oportunidade. São dois mercados que você falou aí, parte de relacionamento. Porque a pessoa, imagina o seguinte, a pessoa que segue você, que vai começar a ter um contato contigo, com o seu produto, com o seu serviço, primeiro com a sua mensagem através do seu podcast, o que vai acontecer? Ela vai gerar uma conexão. E é natural que quando isso acontece, que você entrega um conteúdo, que você ajuda a resolver o problema da pessoa, que você começa a dar as primeiras pistas do que ela pode fazer para resolver aquele problema, é natural que a pessoa espere, na verdade, ela quer que você faça uma oferta de um produto, de um serviço para ela quer estar junto contigo. A gente percebe isso aqui na escola. À medida que a pessoa chega, conhece, igual o Edward falou, nós temos o PDZ, aí o cara vai lá e fala, poxa, esse treinamento faz sentido. Aí ele vai lá, ele se inscreve, ele faz o treinamento, aí ele gosta, ele fica feliz, e aí, quando a gente abre as inscrições para a academia, porque as inscrições da academia, elas ficam fechadas, elas abrem num curto espaço de tempo para algumas novas turmas ao longo do ano. Então, são pequenas possibilidades apenas que você tem de entrar para a academia, lá para a nossa comunidade. Então, quando ela vê aquela oportunidade, ela fala, não, eu quero estar junto com eles, eu quero participar. Então, é muito comum isso. Quando você entregar esse conteúdo, quando você gerar esse relacionamento, a pessoa querer que você faça uma oferta para ela. Então, tem que realmente pensar nisso. Pensa em alguns passos, mas o relacionamento vai trazer a oportunidade. Então, e seguindo aí, qual que seria o próximo, então? E o próximo, antes só da gente entrar no próximo, Edward, uma coisa que é importante a gente lembrar o ouvinte, que é o seguinte, quando a gente começa a fazer o podcast, às vezes a gente começa meio solto, né? Ele vem como, né? Ele vem uma coisa meio planejamento. Sem planejamento, mas é importante fazer um planejamento, né? Entender um pouquinho. A gente tem bastante material para os alunos, a gente tem o nosso canal no YouTube, né? Tem o podcast aqui que tem bastante episódio também. Começar a conhecer, para quê? Para montar um projeto, porque é um projeto. A gente tem que encarar o podcast como um projeto, e um projeto que vai ter resultado, e que você vai lançar, você vai ter os desafios, vai colocar ele no ar, mas ele vai começar a acontecer. E ele pode e deve se tornar um negócio. Você pode monetizar esse negócio. E deve. Então, só que antes, às vezes, da gente sair, né, os brasileiros, nós como brasileiros, a gente sai querendo fazer, botar a mão na massa, e tá ótimo. Mas às vezes é bom também parar. Eu vou fazer um infoproduto, por exemplo. A gente falou muito de infoproduto, de treinamento. Eu vou fazer um infoproduto. Então, eu estruturo ele primeiro. Eu penso, né, no projeto como um todo. Como que eu vou estruturar isso? Então, como que eu vou... Quais vão ser as etapas? Então, a gente faz o que a gente chama de planejamento. Então, o planejamento do projeto, ele é muito importante. Então, como você está começando de repente? Pô, mas eu já estou com o meu podcast no ar, já tenho 15 episódios. Beleza. E agora eu estou enfrentando alguns outros desafios. Então, é hora de voltar, escrever os próximos passos e fazer um projeto. Então, desenvolver um plano. E por que não um plano de negócios, né? Quando a gente fala em... se a gente vai montar, igual você falou, uma loja física de bicicleta. Você vai planejar, tem que planejar. Tem que planejar o negócio. Então, você vai fazer um plano, aí o plano vai ter uma análise do seu negócio, análise do mercado, da concorrência, né? Como que você vai investir, qual que é o valor, o que precisa, como que você vai operacionalizar tudo isso, qual que é a sua estratégia de marketing, como que você vai fazer divulgação, as propagandas, enfim, é um projeto. Então, a gente tem que pensar também no podcast como um projeto. Inclusive, a gente pode fazer, Edward, uma aula, a gente pode fazer uma aula sobre como criar um plano de negócio para o seu podcast. O que você acha? Eu acho ótimo. Acho que vale muito a pena. Nós vamos colocar na nossa pauta aqui, numa quinta-feira, só lembrando quem está chegando aí, quem não conhece a gente, toda quinta-feira, às 20 horas, a gente dá uma aula lá no nosso canal do YouTube, é só procurar a Escola do Podcast, se inscrever, clica no sininho, toda vez que a aula começar você vai ser notificado, e aí você vai começar a entender um pouco mais desse mundo do podcast e como criar um negócio.
E aí a gente vai dar aula toda quinta-feira. A gente Toda já está quinta-feira. nesse momento já tem mais de 57 aulas que a gente faz toda quinta-feira. Então a aula está lá e nós vamos fazer então uma aula aí para os alunos sobre como montar um plano de negócio. Para o podcast, beleza. E a gente falou tanto no PDZ que eu vou deixar o seguinte, olhando quem está ao vivo, vendo no vídeo, né? Não ao vivo, né? A gente grava, mas é como se estivesse ao vivo. Mas tem o link aí. Mas para quem está ouvindo aí no podcast, é escoladopodcast.com/PDZ. É bem fácil, né? P de pato, D de dado e Z de zebra. PDZ, como a gente chama carinhosamente o nosso curso Podcast do Zero. Então, se quiser conhecer, bate nesse link aí e vai ser um prazer ter você lá com a gente. E só lembrando que é um treinamento bem direto ao ponto, né? Então, para você realmente conquistar, lançar o seu podcast, a gente tem um mapa, um guia, né? Um checklist. Então, em 7 dias, se você fizer o passo a passo, não precisa ter conhecimento técnico nenhum, tá? É só chegar, se inscrever, não vai gastar nada, você vai perceber que a gente apresenta bastante formas de você, num primeiro momento, lançar o seu podcast sem fazer nenhum investimento. Então, você vai conseguir gravar com o seu celular, você faz com uma hospedagem gratuita, para você começar a dar aí os seus primeiros passos aí no mundo do podcast. E aí a gente pode voltar, Edward, dentro dessa questão da monetização, a gente falou lá do item 1, a parte de negócios, o item 2, a gente ter produtos digitais, aí a gente falou de treinamentos, áudio premium, enfim, várias coisas. E o terceiro item é vender o quê? Os nossos serviços, certo? Sim, com certeza, né? Serviços, total, né? É aquilo que a gente comentou, né? O podcast pode ser a base digital de um profissional liberal. E um profissional liberal vende o quê? Serviço. Então pode vender os seus serviços. E, olha, nessa parte de serviço, o céu é o limite, mas a gente pode citar alguns aqui, né? Por exemplo, você pode vender uma mentoria. Você pode ser tanto em grupo como individual, né? Por exemplo, sessões individuais de mentoria. Eu sei que nessa pandemia muitos psicólogos começaram a atender online. Uma coisa que era um tabu, tem que ser presencial. Puxa, o online virou tudo do avesso. Mesmo um amigo meu estava meio doente, atendimento médico online. Isso vai cada vez mais acontecer. E você pode, né? Claro, ele fez o atendimento online no plano de saúde dele, ele teve que pagar por isso, né? E por que não você, como profissional liberal, ou mesmo uma pessoa que tem algum serviço, você não oferecer isso de maneira virtual? Virtual, eu digo, à distância, né? Consultoria. E só lembrando, né? As mentorias, hoje, muito mais do que antigamente, a gente percebe que o pessoal está amadurecendo para essa questão da mentoria. E muitas vezes a gente tem alguma dificuldade e a gente percebe que tem pessoas, tem profissionais que já passaram e já trilharam aquele caminho. E quando a gente contrata um tipo de serviço de um mentor, de uma pessoa que vai nos orientar, o resultado ele vem mais rápido. Então, as pessoas estão percebendo que a gente pode comprar tempo. Então, né, por exemplo, a pessoa quer perder peso, sei lá, se ela contrata um consultor ali, um educacional, um nutricionista, ele vai acelerar todo esse processo, porque ele vai ter as dicas, as informações de como que aquele processo pode ser muito mais rápido, se você faz da forma certa. Então, a gente está percebendo e valorizando esse tipo de profissional, ele está sendo mais valorizado. E isso é importante, né? A gente valorizar os professores. Enfim, são várias atividades hoje que a gente pode comprar esses serviços, comprar essas mentorias e ir muito mais rápido. Olha que oportunidade que a gente tem, né? Olha que engraçado. E você vê que legal, a gente esqueceu de mencionar isso que a gente também faz. A gente vende também, quem compra o PDZ tem a oportunidade de, se quiser, comprar adicionalmente uma consultoria de 1 hora diretamente comigo ou com o Jefferson.
né? As pessoas talvez não saibam isso, mas pensa bem, o tempo que você não economiza, né? Normalmente a nossa orientação é sempre o quê? Ah, beleza, comprou o PDZ, estuda lá um pouquinho e depois faz a mentoria para pegar todas as dúvidas e aproveitar essa 1 hora ao máximo. Mas então a gente faz isso também. E Por um você valor acessível, né, Bert? acessível, com certeza. Clica lá no link do PDZ, daí você vai ver, escoladopodcast.com/PDZ. Mas você, por exemplo, você falou em nutricionista. Pensa bem, se uma pessoa, nutricionista, não poderia fazer um acompanhamento dos seus alunos com sessões individuais, onde ela vai conversar com ele. Olha, pensa bem, você economiza o tempo de deslocamento, o estacionamento, um monte de coisa. É só chegar no horário, entrar, os dois conversam, os dois se veem, né? Ela pode ter informações diversas ali com vídeo, tal, até do biotipo físico, tudo. E pode combinar, né? A gente fala muito do online, mas às vezes o online traz para o offline para o online, e ele vai se misturar em algum momento, né? Igual você falou, né? Ela pode fazer várias sessões online, pode fazer uma sessão, por que não presencial, né? Ela vai fazer alguns exames, aí ela traz os exames, entendeu? Talvez uma primeira triagem. Dá para combinar de várias formas, dá para fazer sessões em grupo, né? Você pode trazer vários alunos naquele momento juntos. Olha que legal. Sim, a minha irmã é professora de inglês e ela sempre foi professora também particular de inglês. E o que a gente enxergava do professor particular? É aquele que chega lá na sua casa para dar aula ou que você vai à casa da pessoa, né? Porque antes era assim, aula particular tinha que estar junto, né? A gente não tinha internet para isso. Mas agora, com a pandemia, o que ela está dando de aula particular por essa internet afora? Muito mais do que ela fazia antes. E outra, sem dificuldade geográfica. Ela pode otimiza, dar para outro estado, para gente que está fora do Brasil, ela pode dar aula. Isso que é legal, a gente não percebe o potencial que isso dá. Só que para você atingir e conseguir os seus alunos dessa forma, por isso que é importante você ter o podcast, construir a sua base digital, se apresentar o seu conteúdo, se divulgar, né? Mostrar que você conhece, mostrar os seus resultados, mostrar o resultado dos seus alunos, dos seus clientes, né? É isso então, aí. Essa questão da mentoria, das sessões de consultoria, sessão individual, as aulas, né? São vários serviços que podem ser oferecidos, mas vem do podcast. O podcast pode ser, eu costumo até dizer, né, Andrew, o podcast é meio que um cartão de visita, né? Exato, exatamente. Ele é um cartão de visita. Sim. Aqui, assim como ele foi para Arismar, né? Que mais? Tem desafios, né? Como é que funcionam os desafios? A gente acabou de falar aí do profissional aí de educação física, né? Do nutricionista. Essa é uma coisa que você pode fazer com os alunos, né? Várias formas, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer desafio de 15 dias para emagrecimento. Exato, a gente pode fazer um desafio de 30 dias para duplicar a sua audiência e os seus downloads dos seus podcasts, né? A gente pode fazer um desafio, chamar os alunos e falar, você está com problema da sua audiência? Você quer agora, né, explodir aí, fazer os seus downloads aumentarem? Vamos fazer um desafio, chama os alunos, coloca eles ali e vamos fazer um desafio. Por que não? É um serviço que a gente pode oferecer. E aí todo mundo junto. E lembrando que o desafio normalmente é algo muito prático. Eu já participei uma vez de um desafio de 15 dias para perder peso, tal, não sei o quê. E é bem prático, porque você entra, todo mundo começa o desafio. Aí todo mundo é pesado, vê lá o peso, tal. Então é isso que é legal, né? Por exemplo, vamos fazer um desafio para aumentar a audiência. Pensa bem. A gente vai ver quantos seguidores você tem ali no Instagram. Quero aumentar? Começa o desafio, marca quantos seguidores tem. Durante o desafio, o que você vai fazer? Executar as coisas com o seu aluno, depois termina e vê o resultado. Isso que é legal, né? E o desafio, você pode até usar o podcast depois dentro do desafio com dicas, enfim, você combina como que vai ser feito, sei lá, 15 dias, 30 dias, e você gera uma coisa que é muito legal no desafio, é que você falou, né, Edward? Engajamento, você gera aquela energia, né, e você coloca as pessoas naquela vibe, e aí fica uma coisa mais fácil. Às vezes a pessoa tem a sensação de repente, um prêmio que você pode dar, e aí estimula os alunos ali, né,
avançarem naquele desafio, ele conta para o outro, e um fica cobrando o outro, você faz um grupo no Telegram, as pessoas vê os comentários, vê foto, olha, consegui, sei lá, igual você falou, aumentar o número de seguidores. Pô, o meu tá funcionando, legal, ó, o meu não tá, pô, faz isso. Então, a gente cria uma comunidade e aí a coisa começa a tomar um rumo diferente. Por isso que aquilo que a gente falou, né? O podcast é só o começo, né? Dá para fazer, tem que ter criatividade, né? Tem que ter criatividade. E você pode dar aula, né? Fazer aulas. Por que não? Aulas. Né? Aula para grupo, individuais, enfim, né? Então, assim, a questão de serviço nessa parte aí, você pode oferecer muitas coisas, tá? É uma questão de ter criatividade e também não ficar viajando muito na maionese. Pega o que você faz atualmente e já implemente no digital, porque ele permite muito. Até aula, né? Durante a pandemia eu tive aula de karatê online. E mesmo agora que voltou às aulas presenciais, mas com muita segurança, então tem número reduzido de aluno, não existe tem os protocolos, né? Não existe contato físico, fica tudo porque o karatê permite isso, né? Você pode treinar só a parte mais física, vamos dizer assim, sem fazer o contato, e álcool gel para tudo quanto é lado e tal, mas mesmo assim ele vai manter as aulas online, porque agora ele tem aluno fora de Curitiba, de outros lugares, assim, né? Então aumentou o leque de possibilidades para o meu professor de karatê. Você vê que coisa interessante? E esses alunos que são fora do estado, eles não querem que ele pare de dar aula online, entendeu? Mesmo que acabar a pandemia. Vem as vacinas, então o que vai acontecer? Vai vir a vacina, ele vai continuar com o aluno fora. Olha que legal. Interessante, né? São muitas possibilidades, né? Então a gente tem que realmente pensar. Obviamente que a aula online não é a mesma coisa que uma aula presencial, falando de karatê. Ou talvez de alguma outra coisa. Mas como você disse, né, Jefferson? Você combina as duas coisas. Mas essas pessoas, elas têm aulas de karatê com outros professores, com outro professor, dentro de suas cidades. Mas querem aprender um pouco e beber da fonte desse... no caso do professor, do Mahomet, né? E ele, enfim... Então é uma possibilidade grande, né? Você pode imaginar, hoje eu adoraria ter aula com um professor lá do Japão, assim, sabe? De repente, fazer uma aula online. Vou falar com o meu professor pro nosso... Porque a gente tem o Kancho, que é o mestre do nosso estilo, ele é do Japão. Então eu não poderia ter uma aula com ele lá do Japão um dia? Com certeza. Poderia, né? Então, ó, isso aí seria muito interessante, mas olha quantas possibilidades a gente já falou. Isso a gente está falando só de serviço, né? E se a gente avançar para a quarta forma de monetização, que é o afiliado, ou seja, você, na verdade, vai dentro do podcast, você pode divulgar o quê? Produtos, né, diversos e receber uma comissão pela venda. Então, inclusive... Vamos mostrar isso na prática, Jefferson? Vamos mostrar na prática? Então eu vou mostrar uma venda de afiliado na prática aqui para vocês. O que é vender de afiliado? Eu vendo um produto de outra pessoa, de outro produtor, não é nosso. E, aproveitando, eu quero comentar o seguinte, e eu vou indicar um produto para vocês agora aqui ao vivo, né? Ao vivo não, né? Mas é ao vivo, né? Ao vivo, você está ouvindo ao vivo, ou está vendo aí. Ó, a gente hospeda o podcast da Escola do Podcast na Spreaker, que é uma hospedagem com mais de 10 anos aí no mercado, super profissional, e é uma plataforma internacional, super robusta, e essa que a gente está usando. Então, se você quiser conhecer a Spreaker e ganhar 2 meses grátis num plano Pro, e poder testar totalmente gratuitamente essa plataforma, pegue esse link que eu vou falar agora. É escoladopodcast.com/Spreaker. E o Spreaker se escreve assim, ó, S-P-E-R... Vou falar de novo. S-P-E... Meu Deus do céu. Vou falar Vamos de lá, novo. Deixa eu falar. Você quer que eu fale? S-P-R-E-A-K-E-R. Não. Aê, palmas para o Edward.
Eu fiquei tentando ler aqui, mas aí eu fugia, né? Mas quem tá vendo no YouTube, o vídeo tá rolando aí embaixo da tela. É Spreaker, falando bem a portuguesa. Mas é uma hospedagem, é muito legal essa hospedagem, vale a pena, a gente tá usando ela, estamos super satisfeitos. E você pode testar ela por 2 meses gratuitamente, beleza? Só usar o link abaixo. Agora, Jefferson, explica o que acontece se a pessoa usar o link abaixo. Então, ele vai ter uma vantagem aí, que é os 2 meses gratuitos, né? Então, ele vai poder usar, poder experimentar, e quando ele fizer, se ele gostar e continuar com esse serviço de hospedagem, para deixar o podcast dele hospedado ali, a gente vai receber uma pequena comissão por cada venda realizada para esses nossos alunos. Então, a gente está vendendo como um afiliado, ou seja, a gente tem uma comissão por aquela venda que a gente fez, ou por aquela indicação que a gente fez. Só que a gente só tem que tomar um cuidado, porque nós, como produtores de conteúdo, com um podcast, quando a gente indica um produto, né, de afiliado, a gente tem que ter certeza que aquele produto é bom. Então, a gente tem que atestar realmente algo que a gente usa, que a gente confia, né? Então, hoje, por exemplo, a gente usa o Spreaker, né? Então, quando a gente fala, né, do cupom de desconto, que a gente dá uma vantagem para os nossos alunos, e aí depois também a gente recebe essa comissão, tá tudo ótimo. Se o cara gostar e falar, nossa, legal, é aqui que eu quero colocar o meu podcast. É o ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. E isso é muito bom, porque a gente falou de confiança, se ela confia na gente e a gente indica alguma coisa, é onde as coisas se encontram, né? Você tem aquele ganha-ganha, então isso é muito legal. E a gente tem vários outros exemplos aí. Então você tem que pensar o seguinte: dentro do seu mercado, dentro do seu nicho, dentro do seu projeto, do seu plano, o que faria sentido você divulgar? E aí você tem que pensar, porque não obrigatoriamente você precisa ser o produtor do, né? Nós não precisamos ter um serviço de hospedagem, montar lá tudo. Putz, vai dar um trabalho danado, não é a nossa expertise, mas a gente usa hospedagem, então a gente indica. Eu posso indicar um livro, eu posso indicar um microfone, e à medida que os alunos adquirem, a gente ganha uma pequena comissão. E aí o negócio vai tomando uma proporção. Né? No caso do livro, por exemplo, indicação de livro, indicação de microfone, produtos físicos, você pode, por exemplo, ver lá na Amazon. A Amazon tem um programa de afiliados. Ele funciona muito bem. Tem outros aí, né? Eu acho que tem... bom, enfim, a gente conhece mais a Amazon, mas tem outros também no Brasil, programas de afiliados que você pode procurar. E como é que funciona no caso da Amazon? A gente, por exemplo, quando a gente cria um post lá no nosso site, por isso que a gente recomenda ter também um site, que aí você tem o seu ponto comercial. A gente indica o livro e a gente pega um link especial que a Amazon nos dá para aquele livro, e aquele link é único. Então a Amazon, se alguém comprar... Tá ligado com a gente. A Amazon vai saber que foi a gente que indicou. E aí a gente ganha uma comissão. Se for qualquer produto. Funciona para qualquer produto. Microfone, tudo. Então é interessante fazer isso, né? Então, enfim, é isso aí. É uma grande possibilidade de monetização, né, Eder? E tem vários produtos. Por exemplo, a gente também usa a Egoi, né? Que é o nosso e-mail marketing. Esse é outro produto que, quando uma pessoa usa o nosso cupom da Egoi, ela vai, além de, eu não lembro qual que é o benefício que ela ganha, mas ao mesmo tempo a gente ganha uma pequena comissão, né? Então tem o Egoi, tem o HostGator, que é a hospedagem do site, que a gente... Então tem muitos produtos que você pode ficar ofertando, né? Tem o nosso construtor de páginas, por exemplo, que é OptimizePress, que a gente também faz promoção dele. E... enfim, né? No caso do Egoi, Edward, é um plano de e-mail marketing, né? Ele dá 10% de desconto para os alunos, né? Então, ele entra... É o mesmo serviço que a gente usa. Hoje você recebe os nossos e-mails, a gente tem o nosso e-mail marketing, que é a plataforma que a gente usa para poder fazer os envios de maneira automática. Então, a gente tem esse serviço. A gente começou num plano gratuito lá do Egoi. Mas se você usar, por exemplo, o Egoi, que é uma excelente ferramenta, através do nosso link, o que vai acontecer? Se você se tornar um cliente do Egoi, à medida que você continua como um cliente dele, a gente recebe uma pequena comissão
do valor lá que você está pagando para o Egoi. Então, enfim, essas são as várias possibilidades. Óbvio que a gente está falando dentro do nosso mercado. Por isso que o plano, o projeto é importante. Você vai começar a mapear e identificar aquilo que faz Os sentido para o seu business, né? produtos, Para o seu exato. projeto. Então, tenha esse olhar aí mais crítico nesse sentido, né, Edward? E eu, assim, uma dica, mas que produto que eu vou oferecer, né? Porque no negócio de vocês, Edward e Jefferson, vocês já têm esses produtos, vocês falaram da Spreaker, da Egoi, do HostGator, mas o meu mercado é totalmente diferente, não tem nada a ver com isso, né? As pessoas não vão querer comprar esses produtos. Aí a minha sugestão é o seguinte, você olhar as plataformas que são especialistas em venda de produto digital. Uma delas é o Hotmart, a outra é a Eduz e também tem a Monetize. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Deixa eu, assim, Hotmart é muito simples, né? É Hot, Hotmart, Hotmart, né? Então procura lá, que é uma das mais antigas, né? Então, e com ela você consegue. O que essa plataforma faz? Ela vende produtos digitais. Tem várias pessoas que produzem produtos digitais e coloca lá no Hotmart para vender. Então tem produto de tudo quanto é coisa. Aprender a falar inglês, perder peso, sei lá, tem um monte de coisa. Inclusive, né, Edward, quando a gente fala, por exemplo, do Monetize, do Hotmart, né, a gente usa, por exemplo, a Eduz. Então, por exemplo, falando como um produtor, nós temos o curso que nós acabamos de falar da academia e tem o treinamento PDZ. Então, o que acontece? Eu posso permitir que um aluno indique o nosso curso. Então, o PDZ, por exemplo. E aí, se você indicar o curso PDZ e uma inscrição é realizada, um outro amigo seu se inscreve no nosso treinamento do PDZ, você automaticamente recebe uma comissão. Então, o ideal é que você entre nessas plataformas, ou no Eduz, ou no Hotmart, enfim, dá uma olhada lá e veja os produtos relacionados ao seu nicho. E aí você vai falar, esse produto é desse nicho, achei legal. Pego lá os 3 principais, ou os que mais vendem. Aí você vai olhar e vai falar, puxa, isso aqui é legal. Deixa eu experimentar isso. Se você vê que faz sentido, que aquele produto realmente é bom, aí você pode oferecer, buscar uma parceria, né, solicitar a afiliação, tem todo um processo. Cada caso é um caso, mas você tem um processo de afiliação, você vai precisar mandar algumas informações para o produtor, e aí se o produtor entender que essa parceria é válida, você pode divulgar aquele produto ou serviço dentro do seu podcast. Então, perceba que você não necessariamente precisa ser o produtor, mas essa questão do afiliado aí, ela é muito interessante, vale a pena dar uma olhada, vale a pena fazer uma pesquisa, a gente deu as informações iniciais aí, mas agora é hora de botar a mão na massa. Tem produtores que pagam uma boa comissão, até 40% do valor do produto, sabe? Então é interessante, é bem interessante. Vamos para a quinta? Vamos para a quinta. Financiamento colaborativo, né? Exatamente. O que é um financiamento colaborativo, pessoal? É onde você coloca lá o seu projeto, por exemplo, do seu podcast. Então, você vai colocar lá, existem várias plataformas, você tem o Apoia-se, tem o Catarse, tem o Padrim, né? Enfim, tem várias plataformas onde você coloca, né, o seu podcast lá e ele funciona como o próprio nome diz, né, colaborativo. Você solicita a colaboração das pessoas e elas voluntariamente vão contribuir mensalmente com o seu projeto. Então ela vai lá e vai fazer uma contribuição, R$10, R$20, R$5, R$50, e vai pagar ali mensalmente como se fosse uma mensalidade. Então ela faz isso. Aí, obviamente, que você tem que desenhar um projeto dentro dessas plataformas, entregar alguma coisa para a audiência, eu acho que é legal, né? Uma recompensa, e à medida que você começa a produzir o seu podcast, entregar ele de maneira consistente, gerar um engajamento, direcionar as pessoas para essas plataformas, é uma fonte de renda que você pode ter aí através desse financiamento dessas plataformas. Existem as taxas, cada uma tem uma taxa, enfim, aí tem que entrar e dar uma olhada. Mas é assim, uma excelente opção para um podcaster, né, Eduardo?
apesar da taxa, tem que ficar claro que é gratuito. Você faz o cadastro do projeto, o que acontece? Você vai pagar a taxa na medida de que você está tendo a Existe uma receita. contribuição, né? Então você vai pagar um percentual. E o Jefferson falou do mensal, pagamento mensal, mas também tem por projeto. Tipo assim, olha, vou lançar um novo podcast, vou lançar uma nova temporada, e quero uma contribuição para isso. Aí você vai lá, faz o projeto e vai. Claro que o projeto tem que ser bem feito, por isso que é importante ter um plano de negócio e tudo mais, né? Porque você tem que. As pessoas têm que entender o que você está oferecendo e elas vão querer ter algum retorno, que vai ser o próprio produto que você está criando ou talvez alguma recompensa. E tem vários podcasters que já ganham dinheiro com isso. A gente tem, por exemplo, o Mamilos, eles têm lá o Projeto Humanos, tem também, são 2 podcasts grandes aí que recebem dinheiro da sua audiência para manter o projeto no ar. E aí é interessante observar como são esses projetos, porque aí você pode entender e fazer algo adaptado para o seu nicho e para a sua realidade. Então, reforçando, né? É importante que tenha uma recompensa para quem contribui. Às vezes é uma menção, às vezes é uma recompensa simples como uma menção, às vezes não é um conteúdo específico. Um e-book, você pode fazer enfim, tem que usar a criatividade, né? E às vezes as pessoas contribuem para o projeto em si, né? Então, tem o projeto, né, Eder? Você fala, pô, legal, às vezes eu não sei quem ajudar. Às vezes você pode ajudar um produtor de um conteúdo bacana, que você gosta, que você atesta, você quer que aquela mensagem chegue para outras pessoas, existem várias formas de se contribuir. E aí uma das formas de contribuir é financeiramente, a pessoa vai se interessar no seu projeto, vai querer que você cresça e vai estar fazendo essa contribuição. Isso é muito legal. Obviamente que depende, igual a gente falou, da sua criatividade, do seu projeto, e você gerar engajamento, né, publicar, divulgar, ir atrás, né? Não adianta simplesmente achar que, coloquei o podcast no ar, fui lá no Catarse, coloquei o meu projeto e vou esperar e cruzar os braços. Infelizmente, tem que ter um movimento. Então, isso é importante dizer também. Por quê? Porque é um projeto. Então, ele tem que ter um movimento, né? Então tem que ter engajamento, talvez direcionar as pessoas para o Telegram ou para um grupo no WhatsApp, onde as pessoas trocam mensagem, e esse envolvimento acaba resultando em mais, num financiamento maior. Então, depende da sua criatividade. De repente, se a pessoa atinge um determinado, por exemplo, nível de contribuição, você manda uma camiseta, uma caneca, enfim, aí você tem que usar a sua criatividade. Inclusive, a gente fez uma aula lá sobre financiamento colaborativo, né, das quintas-feiras, que a gente faz a nossa aula lá às 8 da noite, e a gente mostrou passo a passo como se desenha um projeto, as possibilidades de recompensa, enfim. Então, essa aula ficou muito legal, o pessoal gostou bastante. Enfim, tem que... Inclusive, a gente também fez uma entrevista com o CEO, né, do Catarse, né? Exatamente. Então, Tá lá no nosso canal. Tá lá no nosso canal, lá, tá tanto no podcast quanto no canal do YouTube. Então, é só escutar lá. Vamos para o sexto e último, Edward, derradeiro? Derradeiro, como eu gosto de falar, né? Patrocínio. Ou seja, ter alguém que te suporta, um patrocinador, um anunciante do seu podcast. Por que não? E aí você tem que, obviamente, procurar alguém dentro do seu nicho, né? Não adianta nada fazer um patrocínio de algo que não tem nada a ver. Algo que possa ter um certo impacto para sua audiência. E ter um patrocinador não só traz um rendimento financeiro, e no caso o rendimento financeiro pode variar. Depende do seu tamanho, pode ser mais ou pode ser menos. Mas ele traz outras vantagens, não é, Jefferson? Quais são essas vantagens que um patrocinador traz, além da questão financeira? Eu acho que talvez quando você tem um patrocínio, eu acho que a primeira coisa que vem à mente é uma questão de parceria. Então você tem um parceiro que acredita no seu negócio. Então, isso é importante, né? Você divulgar, né? Por exemplo, você começar um projeto ou uma temporada nova, enfim, começar a pensar num patrocínio
essa questão você vai ter um parceiro, e esse parceiro, muitas vezes, a gente está falando, por exemplo, no caso da Spreaker, né? A gente acabou de comentar. A Spreaker é uma empresa que tem uma grande credibilidade no mercado. Então, quando a gente fala da Spreaker, de alguma forma, a credibilidade de ambos, ela se mistura. E isso é uma vantagem para o produtor do conteúdo. Então, ele traz credibilidade. Pô, aquele podcast, ele tem um patrocínio, ou seja, tem pessoas por trás ali, ele tem relacionamento com, né, nessa atmosfera, ele tem parceiros, né? Por que não talvez 2, 3, enfim. Aí você vai ter que entender aquilo que faz sentido para você. Mas eu acho que uma das questões principais, eu acho que é essa questão da credibilidade, né? Então, eu acho que o patrocínio é uma das possibilidades e talvez para algumas pessoas vai fazer mais sentido, para outras nem tanto. Mas é uma coisa para a gente pensar, né? E a gente também fez uma aula, né? A gente mostrou como que a gente pode trabalhar essa questão do patrocínio. Tem a questão também, né, que a gente colocou, né, de como que você faz um Media Kit, né, que são as informações que você está Media começando. Kit é muito importante. Que é muito importante, ou seja, olha, aqui é a escola do podcast, qual que é o nosso canal, quais são os nossos objetivos, o que nós estamos trabalhando, quais são as nossas metas, por exemplo, para o ano de 2021, quantos seguidores a gente tem, e pode ser que você fale assim, pô, eu não tenho nada, estou começando agora. Tá tudo bem, é isso mesmo. Você vai colocar as informações no Media Kit que atestam um pouco da sua credibilidade, vai trazer um pouco do seu currículo, da sua, né, do seu projeto como um todo, e você vai mostrar para aquele potencial parceiro que você está começando um projeto, e de repente você, por que não começar esse projeto junto com outro parceiro, né, que você, né, faça. Então a gente tem que pensar nisso. Então o patrocínio, ele tem que ser uma coisa que a gente está no 6º item, a gente poderia falar mais 6 maneiras de você monetizar o seu podcast. Essa aqui é mais uma delas. Então procure pensar, né, o que faz sentido para mim. O né? patrocínio é uma coisa realmente bem legal, né? Até a gente entrevistou aí também podcasters que já têm patrocínio. Isso dá uma credibilidade muito grande, sabe? E quando você tem um patrocínio, você também sente um pouco mais a responsabilidade pelo seu podcast, pelo que você está, pelo seu projeto. E por isso também é importante aquilo que você já tinha comentado, Jefferson, de fazer o projeto do seu podcast, porque aí na hora de produzir o Media Kit, você sabe seus objetivos, sabe onde você quer chegar, sabe qual que é o seu público-alvo, qual que é o nicho, qual que é a intenção que você tem aí com o seu podcast, e aí vai facilitar muito você conseguir patrocinador. E o patrocínio pode vir de lugares muito simples, como mesmo um produtor local, assim, ou uma empresa na sua cidade, uma loja na sua cidade, porque dentro de um podcast você tem espaço para vários patrocinadores. Claro, talvez você não dê para ter 10 patrocinadores, mas eu diria que de até uns 3, 4 patrocinadores dá para levar muito bem dentro de um podcast, sabe? Porque você consegue fazer o patrocínio no início do episódio, no meio do episódio, no final do episódio. Então tem vários momentos que durante o seu episódio você vai mencionar aquele produtor, aquele produto, aquele serviço que você utiliza, vai falar o link onde a pessoa obtém informação e ok, beleza. E aí você vai ter uma negociação com o seu patrocinador aí, né? Que, enfim, e aí a Spreaker, como o Jefferson falou, é realmente um parceiro da escola do podcast, é um parceiro nosso, a gente usa a hospedagem deles, a gente oferece exclusivamente esse desconto de 2 meses aí, que a Spreaker faz, e é só para quem é aluno da escola do podcast, né? Então é assim que funciona essa parceria no caso, e você pode procurar no seu nicho também, algo que seja relevante. Mas no começo não tem que ficar muito preocupado com mas como é que eu vou cobrar? Vai ser pouco. Às vezes é mais fácil você, nem que seja R$50 por mês, R$100 por mês, uma coisa bem simbólica, assim, sabe? Porque ele também vai estar apostando em você no começo, e você não tem resultado ainda.
Então, no começo, vale mais a credibilidade de você ter um patrocinador, mesmo que ele pague um valor bem pequeno, vale a pena você ter. E aí, o que eu recomendo é fazer um contratinho, né, por 6 meses, tudo, para que mais para frente você possa renegociar isso aí e vendo se a coisa está funcionando para ambos os lados, né? Mas patrocínio é uma forma muito boa e rápida até de conseguir uma monetização do seu podcast. Então, essa seria a sexta e derradeira, né, Jefferson? Falamos bastante. Acho que fechou legal, né? 6 tá bom, né, Edward? 6, com certeza. 6 possibilidades, e você veja, dentro dessas possibilidades, dentro das 6, tem várias possibilidades também, sabe? Outras estratégias, né? Então, revisando as 6 que a gente falou, é a questão de divulgação do seu negócio atual, seja físico ou seja virtual. A questão de você criar produtos digitais. Então, a possibilidade de produtos digitais é imensa, desde cursos, né, livros, planilhas, checklist, um monte de coisa, né? Você divulgar os seus serviços, então aí vem as mentorias, as aulas, as sessões, os desafios, né, as consultorias, ou talvez procurar um programa de afiliado e vender produtos de outros produtores, e existem centenas de milhares de produtos aí na internet, é muita coisa que tem, então, para garimpar, com certeza você vai encontrar alguma coisa no seu nicho. Financiamento colaborativo, outra coisa que dá para fazer, e receber contribuição espontânea das pessoas, e finalmente o patrocínio. E você pode fazer tudo ao mesmo tempo também. Pensa bem. Calma, né? Não precisa fazer tudo de uma vez, se começar, vai devagarzinho. O importante é o que a gente falou no começo lá, começar. Esse é o pontapé. E à medida que as coisas vão avançando, vão evoluindo, você faz o podcast, as coisas começam a acontecer, coisas incríveis começam a surgir, e aí o jogo começa a ficar diferente, né, Edward? Exatamente, é isso aí. Bom, hoje a gente fica por aqui, né, Jefferson? Exato. Fechou? E lembrando que toda terça-feira sai um episódio novo da Escola do Podcast aí no ar. Então, fica ligado aí nos próximos episódios. Até mais, pessoal. Valeu. Vamos nessa aí. Tchau, tchau.